quando eu assumi a SEI em 2022, eu busquei, diante dos parcos recursos, iniciativas benchmark espalhadas pelo Brasil de melhores práticas. E encontrei lá na Codeplan um chamado Caderno de Emendas, onde havia a apresentação dos projetos estratégicos do antigo Codeplan para a sociedade. Eu falei, olha que maravilha, eu vou tirar esse nome Emendas, que é mais voltado para Brasília, né? Então, Caderno de Projetos, a gente batizou aqui. E esse Caderno de Projetos da Codeplan foi o que tem nos permitido captar esses recursos. Porque quando o dinheiro... o Banco Mundial vai financiar. Quem é que tem projeto já estruturado assim, ó? Abre um projetinho, um caderno, tudo detalhado, com orçamento. Então esse gol é de vocês, tá? Quero passar a palavra e agradecer a sua presença, agradecer novamente a Flávia. Legal. Boa tarde a todas e todos. Em nome do governo do Distrito Federal, Acácio, eu quero agradecer o convite que foi feito à nossa instituição de estar aqui trocando fazendo esse bate-papo, de troca de experiência. A ideia é justamente trocar a experiência que nós tivemos na nossa instituição nos últimos tempos como uma instituição que apoia a gestão do seu planejamento e na formulação de políticas públicas. Parabenizar a sua instituição pelos 30 anos. E parabenizando você, eu quero estender esses parabéns a toda a equipe, porque eu sei o quanto produzir conhecimento é difícil. As pessoas levam horas, levam dias, levam meses ali, descobrindo a melhor forma de tratar a informação, descobrindo a melhor forma de encaminhar determinada questão. Então, fica aqui os meus parabéns à equipe, porque sem eles, sem a equipe técnica, sem a ciência por trás de tudo que nós fazemos, a gente conseguiria entregar muito pouco. Essa que é a verdade. Saudar aqui as minhas colegas e meus colegas aqui de painel e dizer assim, o SEI está completando 30 anos e nós, o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal, essa semana estamos completando 3 anos de existência enquanto autarquia, mas nós temos uma herança de mais de 50 anos na antiga Codeplan. Como o Acácio disse aqui, essas instituições de pesquisa elas passam por vários momentos, tem seus altos e baixos, alguns deles têm seus desvirtuamentos das finalidades. O fato é que a Codeplan teve seus altos e baixos e numa decisão de governo, então resolveu se criar um instituto de estatística que herdasse toda a parte de estudos e estatísticas que era feito pelo antigo Codeplan. E nesse novo formato hoje nós estamos completando 3 anos. Essa semana estamos completando 3 anos. Também como autarquia em regime especial e também por lei classificada como uma instituição de pesquisa e inovação. Ainda temos um caminho a percorrer para que possamos nos colocar como instituto de pesquisa do ponto de vista mais formal e de inovação, mas estamos bem encaminhados. Em Constituição, nós temos 3 grandes áreas de atuação, que foi o que nós herdamos da antiga Codeplan. Nós temos uma área de estudos econômicos e estatísticos. Então, olhamos aí a questão de emprego, desemprego, PIB do Distrito Federal, fazemos toda essa parte de análise econômica e estatística, demografia, e tudo isso sempre compatível e consolidado com os dados do IBGE. O Distrito Federal tem uma característica, porque é um quadradinho muito pequeno, 5.800 algumas coisas quilômetros quadrados, é um quadradinho pequeno, mas existe uma diversidade muito grande, tanto de perfil populacional, quanto perfil de renda, perfil educacional dentro desse quadradinho. E que muitas vezes o estudo do IBGE, como trata o Distrito Federal como um município, talvez não consegue captar em sua totalidade. Aí nós entramos nessa caracterização da população de forma mais segmentada dentro do nosso território. Nós temos uma diretoria, uma área que faz estudos de políticas sociais. Então estudamos a questão da diversidade, estudamos a questão da população de rua, educação, vulnerabilidade social, segurança alimentar e todas essas coisas relacionadas com estudos sociais. E temos uma área voltada para estudos que tratam da parte territorial e ambiental.
E aí nós temos nossos mapas, nós temos nossas demarcações ambientais, nossos estudos ambientais. Então, tal como a CEI, nós também temos um pouquinho lá de IBGE, temos um pouquinho de IPEA, nós fazemos um pouco disso. É um pouco de pretensão, mas nós estamos aí na luta para conseguir atender o governo na sua necessidade de planejamento. Como que nós atuamos no planejamento governamental no Distrito Federal? Basicamente, nós somos uma autarquia vinculada à Secretaria de Economia, e essa Secretaria de Economia ela tem lá seu planejamento, que é o planejamento estratégico de governo. Traça o planejamento estratégico do Distrito Federal para 2050, e com base nesses eixos de planejamento estratégico, nós então entramos auxiliando com estudos, com dados, e até mesmo auxiliando as secretarias, os órgãos, na definição de indicadores, porque muitas vezes os órgãos têm lá seus técnicos que são excelentes, mas na hora de definir indicadores não tem muita clareza. Como eu defino indicador? Nós tivemos recentemente trabalhando num painel de indicadores lá gerais do Distrito Federal, apareceu um painel lá com 300 indicadores, quer dizer, você tem muita coisa, e o que isso quer representar de fato no final? Então a gente auxilia as secretarias, os órgãos, na definição desses indicadores, na priorização de suas ações e também na avaliação. A avaliação de políticas é uma área que a gente ainda tem que avançar muito, mas está no nosso radar e nós já temos algumas iniciativas nessa parte da avaliação das políticas públicas. Então nós auxiliamos na formação, na implantação da política e estamos começando a nos inserir também no monitoramento dessa política para medir a efetividade da política pública implementada com base naquelas informações que nós produzimos. E aí, em linhas gerais, nós temos alguns produtos que refletem um pouco disso que nós estamos falando. Eu vou citar de forma rápida, porque são muitas coisas e eu fico muito contente porque muito da produção da superintendência aqui é muito compatível com o que a gente faz lá. Muito do que você disse aqui é muito aderente ao que nós estamos tentando implantar lá. E a gente fica muito contente com tudo isso por saber que estamos indo numa direção que nós consideramos como uma direção adequada nessa tarefa de realmente auxiliar o tomador de decisão. Um secretário falou aqui de uma maneira muito própria, né? A decisão em si é uma decisão política, mas ela tem que ser uma decisão política baseada em evidência, em dados, para que a decisão seja consciente, a decisão tenha o poder de realmente transformar a vida das pessoas. Então esse papel é muito importante e isso inclusive tem pautado a nossa própria carteira de produtos. Tem coisas que nós estamos descontinuando. Mas era feito assim há 50 anos, há 30 anos, paciência. Mais um livro para a prateleira que ninguém vai ler, vai ficar bonito lá, mais um arquivo ocupando espaço no nosso disco. Não vai ter serventia para um secretário, não vai ter serventia para ninguém. Então assim, essa é uma outra diretriz que a gente está tentando dar, é de alinhar isso, alinhar o que nós produzimos, a expectativa de quem consome a nossa informação. Não adianta a gente produzir algo que não vai ser consumido. É um trabalho inócuo. Você desprende energia, um recurso que efetivamente não vai ser utilizado. E nós temos algumas coisas interessantes que nós temos feito lá. Aí eu posso citar aí que é a menina dos nossos olhos, que é a nossa pesquisa distrital para nossos domicílios. Nós finalizamos uma no final do ano passado, divulgamos esse ano, que é uma pesquisa onde nós vamos os domicílios para caracterizar, justamente para fazer essa identificação da realidade da nossa população dentro do nosso território, coisa que a pesquisa do IBGE, como tratou-se por Brasília como município único, nem sempre consegue captar. Então nós fizemos uma pesquisa com mais de 50 mil visitas domiciliares para conseguir em torno de 25 mil questionários válidos para ter representatividade estatística. E nós abrangemos nessa pesquisa toda a área do Distrito Federal urbana, a área rural, caracterização de domicílio, não nada relacionado com o censo rural, caracterização de domicílio simplesmente, e pegamos, para poder ter um entendimento correto do Distrito Federal, é necessário você também abarcar aqueles municípios de Goiás que são circunvizinhos ao nosso quadradinho. Então nós pegamos os 12 municípios goianos que são circunvizinhos ao Distrito Federal e fizemos o mesmo questionário e fizemos o mesmo estudo. Então nós temos hoje condição, e agora estão começando a sair os relatórios a partir dessa base de dados, de poder
identificar de um jeito mais amplo as principais informações que são necessárias à melhoria das condições de vida da população. Exemplo, existe um intercâmbio muito grande de serviços de saúde entre o Distrito Federal e esses municípios. Então é preciso entender essa realidade. A mobilidade, muita gente mora nesses municípios, mas trabalha no Distrito Federal. Então você tem que saber como isso se dá para você poder planejar a mobilidade de forma conjunta. Isso é outra coisa bacana, o poeta falou de construir, aqui o João Cabral de Melo Neto, né, fala de construir coisas conjuntas, e é justamente isso. Os institutos de pesquisa, pelo menos a nossa realidade lá, nós estamos percebendo que para eles se fortalecerem, eles têm que trabalhar, atender a expectativa de que consumam informação, e mais, tem que trabalhar de forma integrada, com seus parceiros, sejam os parceiros de governo, sejam com parceiros outros institutos de pesquisa, outros órgãos, a academia. Então você tem que trabalhar de forma integrada se você quer chegar a um bom resultado do ponto de vista de fazer uma diferença na vida das pessoas. Outra coisa bacana que nós divulgamos agora, nós realizamos o segundo censo de população de rua, onde nós fizemos também uma ação em 2 etapas, uma etapa onde nós fizemos um questionário resumido, mas foi uma etapa rápida, porque essa população de rua ela tem característica de não se movimentar no território. E depois nós fizemos um questionário um pouco mais longo, aí já uma parte amostral, uma parte censitária e uma parte amostral, onde nós conseguimos caracterizar melhor essa população. Essas coisas estão sendo divulgadas, os dados estão sendo divulgados, e ajuda sobremaneira a nossa secretaria lá de social a tratar, a desenvolver políticas para atender essa população, para mitigar a situação dessas pessoas. E aí por aí vai, nós temos estudos econômicos, boletins de conjuntura econômica, boletim de comércio exterior, uma coisa que não se fazia no Distrito Federal, a gente começou a fazer, a gente descobriu coisas interessantíssimas em relação ao comércio exterior do Distrito Federal. Nosso quadradinho ele é pequeno, em relação ao comércio exterior do Brasil ele é ainda pequeno, mas para quem está ali dentro do quadradinho faz muita diferença. Então nós descobrimos que nós exportamos muito morango, tem uma produção de morango grande ali. Nós descobrimos que nós exportamos produtos de panificação para os Estados Unidos. Então aqueles produtos semi-prontos para fabricação de panificação, nós temos exportação muito grande. E por aí vai, assim, coisas que realmente eram demanda da sociedade, que agora a gente está conseguindo atender em relação a isso. E já caminhando para o final, eu não vou citar todos aqui, mas tem uma coisa que é outro produto assim, que da gente também, que nos deu muito orgulho, está nos dando muito orgulho, é que nós desenvolvemos o que nós batizamos lá dentro do governo do Distrito Federal como calculadora verde. O que é essa calculadora verde? Uma ferramenta onde nós pegamos a iniciativa governamental, eu vou fazer um loteamento novo, eu vou construir uma estrada, eu vou construir, eu vou investir em reflorestamento. E a gente consegue, com base nisso, eu vou trocar a frota de ônibus, com base nisso, eu consigo calcular qual o efeito estufa, seja de emissão ou de captura de gases de efeito estufa, daquela iniciativa ambiental, daquela iniciativa de governo. O que isso nos permite? Ter um inventário de toda a carteira de projetos do governo, ter um inventário em termos de emissão de gases. Essa ferramenta ela foi feita baseada na metodologia da ONU, que estuda para levantar esses dados. Então ela tem toda a possibilidade, desde que contratado na consultoria, isso está na sequência, para validar isso como uma ferramenta para cálculo e futura certificação de crédito de carbono. É uma outra possibilidade. E a nossa ideia é tentar levar isso, está sendo tratado no governo em termos da comitiva do governo do Distrito Federal para a COP30, levar essa iniciativa para mostrar, porque tem um caráter de ineditismo nisso. Existem algumas poucas ferramentas, mas não com a abrangência que nós fizemos. Nós fizemos em relação à mobilidade, uso do solo, energia. Então você quer implantar lá uma iniciativa de usina solar, você tem como saber quanto de gás de efeito estufa foi evitado ali, quanto que foi capturado. Então é uma coisa muito bacana, que nos deu bastante orgulho. Inclusive, o Acácio, essa calculadora verde,
já está na Casa Civil um decreto para ela ser instituída como uma ferramenta de planejamento do Distrito Federal. Então surgiu lá dentro da nossa equipe de pesquisa, e isso nos enche de orgulho, porque, como eu disse, né, se não são os técnicos que estão ali no dia a dia, essas coisas não acontecem. E para finalizar de fato, algumas coisas aqui que nós falamos já foram ditas, e a gente só quer reforçar. Em relação à modernização tecnológica, o parque tecnológico, tanto do ponto de vista do hardware quanto do ponto de vista do software, tem que ser uma constante. Não se admite hoje uma instituição de pesquisa como a C, como o IPDF, como o IBGE, se não tiver uma infraestrutura tecnológica forte e sólida por trás para dar suporte ao seu negócio, digamos assim, porque o nosso negócio é esse. Como disse a colega do IBGE, a doutora Flávia, nosso negócio é esse, é produzir informação, armazenar e disponibilizar isso para a sociedade. Então isso precisa de uma infraestrutura de TI muito forte. E a gente tem a governança do dado com a LGPD e tudo mais. Reforçando a questão que eu falei das parcerias. Então nós temos acordos de cooperação, eu fiquei muito contente vendo você assinar vários acordos aqui hoje. Nós também estamos nesse mesmo caminho, nós assinamos vários acordos de cooperação com várias secretarias, com várias instituições, e recentemente nós assinamos um protocolo de intenções com a Universidade de Lisboa, justamente para nos auxiliar nessa troca de experiências para políticas públicas, principalmente em questões que nós não temos expertise muito avançada, como a próprio monitoramento da política, a questão dos imigrantes, que é uma coisa que precisa ser bem trabalhada dentro das instituições de pesquisa. E outra coisa, que foi para finalizar mesmo, foi uma grande lição que nós recebemos nesses 3 anos, quando começamos a conversar com as pessoas. É preciso ter muito cuidado da forma como você coloca a informação para a sociedade. O estudo pode ser muito bonito do ponto de vista científico, mas não adianta nada se só cientistas puderem ler e entender aquilo. É preciso que a sociedade como um todo entenda, compreenda e faça uso da informação. Então a informação, ela tem que ser produzida com todo o rigor científico, com tudo de bom que a ciência pode fornecer, com todo rigor, para que você tenha uma informação confiável. Mas a informação, ela tem que ser trabalhada para que seja consumida pelos secretários, pelos gestores públicos, por quem vai consumir informação, de uma maneira que ele possa entender e efetivamente usar aquilo. Essa é uma lição que nós tivemos e digo, é uma mudança de cultura, não fácil, porque a gente ainda traz muito nas nossas instituições, pelo menos nós trazemos na nossa, aquele viés acadêmico de produzir. Para dar um exemplo, uma vez eu fui levar um relatório para o secretário, eu falei, eu quero um resumo para levar para o secretário. Me entregaram um resumo de 30 páginas, eu falei, você está de brincadeira, o secretário não vai ler 30 páginas, volta lá. Aí depois de muito custo, me entregaram com 5. Eu vi que ali não dava mais, né? E aí a gente foi trabalhando hoje. A Marcela, pessoal, a Marcela Machado é diretora lá do Instituto, é diretora da ANIPES. Então, a Marcela sabe que hoje eu peço alguma coisa para levar para o secretário e tal, é frente e verso. Tem que caber ali e a informação tem que ser dessa forma. Então, pessoal, mais uma vez agradecer a oportunidade, dizer que o Instituto de Pesquisa e Estatística do DF está aberto ao diálogo. Terminando aqui, eu quero conversar com as pessoas, porque eu quero estreitar essas parcerias, principalmente com quem tem uma expertise já mais adiantada que a nossa, porque eu acho que é assim que a gente cresce, procurando parceiros que estejam à frente da gente, porque a gente consegue acelerar o passo e ir adiante. Estamos abertos para dividir as nossas experiências, estamos abertos para firmar novas parcerias, e estamos abertos a isso, fazer com que as nossas instituições juntas se fortaleçam numa cultura de planejamento, numa cultura de informação, de uma evidência científica que efetivamente auxilia a política pública e mude a vida das pessoas. Era isso, obrigado.